Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando a festa do batismo do Senhor. Com essa festa nós como que concluímos o ciclo pascal e iniciamos o tempo comum. E é importante que seja exatamente o batismo de nosso Senhor a marcar um pouco esta passagem. Por quê? Porque o tempo comum é o tempo em que nós vivemos o nosso batismo. É o tempo em que nós verdadeiramente tomamos posse desta realidade de sermos filhos de Deus para viver no dia a dia a nossa fé em Jesus Cristo. O evangelho desse domingo é o evangelho de São Lucas, em que São João Batista fala que ele veio batizar o batismo de penitência, mas que virá alguém que vai batizar no Espírito Santo e no fogo. Pois bem, esse alguém aparece, é Jesus. E Jesus então foi batizado. Uma coisa interessante no relato do batismo de São Lucas, que Jesus, depois de ser batizado, se recolhe em oração. Ao contrário dos outros evangelistas, onde parece que a manifestação do Espírito Santo que desce em forma de pomba, o céu se abre, o Espírito desce em forma de pomba, se dá no momento do batismo, São Lucas nos relata que essa manifestação se dá enquanto Jesus está em oração. E aqui nós vemos algo importante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a vivência do nosso batismo. É importante nós compreendermos o quanto a oração é necessária para a vida cristã. Jesus é o próprio Deus que se fez homem. Ele é Deus. Ele não é simplesmente um homem. É Deus que se fez homem. E, no entanto, Jesus reza. E não reza pouco. Se nós formos olhar a vida de Cristo, nós iremos ver que os espaços de oração foram enormes. Ou seja, ele ficou 30 anos em Nazaré. E o que ele fazia em Nazaré? Além de fazer portas, cadeiras e tantos objetos materiais na sua marcenaria. Certamente, o que Jesus fazia em Nazaré era uma vida de oração e de contemplação. De tal forma que nós podemos quase que dizer que o fruto que veio depois da vida ministerial de Cristo, da vida pública de Cristo, brotou da sua oração em Nazaré. E não somente isso, durante toda a sua vida pública, Jesus rezou o tempo todo. Quantas noites passadas, né, em vigília de oração. De tal forma que Jesus nos ensina que se nós queremos a salvação, um instrumento valorosíssimo e indispensável para a nossa salvação é a nossa vida de oração. É necessário que nós, que somos batizados, que estamos em estado de graça, que temos a graça de Deus, ou seja, a presença da Santíssima Trindade em nosso coração como amigos, é importante que nós saibamos mergulhar dentro de nós, na nossa vida de oração, para que neste contato com Deus seja gerada a salvação, não somente para nós, mas também para as pessoas ao nosso redor. Veja, a nossa vida de oração, ela deve ser intensa, porque esta é a verdadeira vida da pessoa batizada. Quem é batizado vive esta união com Deus. Por isso, nós precisamos crescer na vida de oração. Pois bem, nós estamos celebrando a festa do batismo. É um dia muito oportuno para você renovar as suas promessas batismais. E renovar as promessas batismais é renovar a fé. Por quê? Porque afinal, o crescimento da nossa vida espiritual é um crescimento da fé. Como diz São Paulo na carta aos Romanos, o justo vive pela fé e nós precisamos crescer de fé em fé, diz São Paulo. Ou seja, a fé que nós temos hoje tem que ser maior do que a fé que nós tínhamos ontem. E a fé que nós teremos amanhã, se Deus quiser, será maior do que a fé que nós temos hoje. E assim vamos crescendo de fé em fé. Mas esse crescimento da fé só é possível se nós rezarmos, se nós pedirmos a fé. E nesse pedido insistente de fé em fé, nós poderemos renovar o nosso batismo e reviver a graça e a felicidade de estarmos na paz, na amizade com Deus, nessa luz que brilha nos nossos corações, para que nós possamos também, um dia, ouvir o que o Cristo ouviu no dia do seu batismo. Eis, meu Filho, muito amado, no qual coloquei todo o meu bem-querer.